agronautas, beleza? A gente vai estar falando agora da base de V3, né? Do espaço vetorial de 3 dimensões, tá bom? Então, eu já propus um teorema aí logo de cara, mas antes da gente partir para a prova desse teorema, eu quero dar pelo menos a definição do que é uma base, tá bom? Mas definição de uma base em V3. Tá? Eu vou dizer que uma base em V3, né? Escrever assim. Uma base de V3, ou seja, uma base do espaço vetorial de 3 dimensões, é qualquer sequência linearmente independente de 3 vetores. 3 vetores. O 1, o 2, o 3. Tá bom? Qualquer sequência linearmente independente de 3 vetores é uma base do meu V3. Então, bora dar 2 exemplos aqui. Exemplo 1. E esse exemplo não é um exemplo qualquer, é o exemplo da base canônica, tá bom? Base canônica, que é a base mais simples possível que a gente poderia montar. E essa base, ela é assim, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá bom? Essa aqui é a tal da base canônica. Essa é a base mais simples que a gente poderia montar. E aqui é fácil de perceber que é um conjunto ali, né? Porque eu tenho exatamente 3 vetores. Se eu tivesse um quarto, ele poderia ser gerado por esses 3, como a gente viu nas aulas passadas. E nenhum desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros 2. Tá bom? Então, exemplo 2. Agora sim, um exemplo qualquer. Vou dar só uma mudadinha aqui. Botar um 1, 0, 0, 1, 0. Certo? Esse aqui também é uma base. Por que isso aqui é uma base? Porque eu não consigo gerar esse vetor. Eu não consigo escrever esse vetor como combinação linear desses outros 2, né? Porque, por exemplo, na hora que eu multiplicasse esse camarada aqui por alguma constante, poxa, para que ele fosse 0, né? E somasse com esse aqui, o resultado ia dar constante. Ou seja, tipo, multipliquei por 2. Tá bom, ficou 2, 0, 2, mais alguma coisa vezes esse vetor. Então, a terceira coordenada daria 2. Daria 2, né? 2 vezes 1. Então, para que seja 0, a coordenada teria que ser 0 aqui. Bom, beleza. E aí, você vê que, pô, se isso aqui for 0, não dá para gerar esse vetor a partir desse aqui do meio. E a mesma coisa vale para os outros. Eu não consigo escrever esse vetor como combinação linear dos outros 2, nem esse vetor como combinação linear desses outros 2, tá bom? Então, realmente é um conjunto que é LI, é linearmente independente. E por ser LI e ter 3 vetores, ele é uma base. Então, vou dar um exemplo 3 de uma não base. Esse conjunto aqui, ó, 2, 1, 3, só um exemplo, tá? 1, 0, 1, por exemplo. Poxa, eu consigo obter esse vetor a partir desse? Não. Consigo obter esse vetor a partir desse? Também não. Os vetores não são paralelos. Então isso aqui é um conjunto LI. Sim, é um conjunto linearmente independente. Mas ele não é uma base do meu espaço vetorial de 3 dimensões. Por quê? Porque ele só tem 2 vetores. Beleza. Então, porque ele só tem 2 vetores, ele não é uma base. Base é qualquer sequência LI de 3 vetores. Tá bom? Isso em V3. Se fosse em Vn, espaço vetorial de n dimensões, seria qualquer sequência linearmente independente de n vetores, tá bom? Isso aqui dá uma boa noção pra gente do que é uma base, certo? Mas se tivesse 4 vetores, se tivesse 4 vetores, não ia ser linearmente independente, tá? Um dos vetores ia poder ser escrito como combinação linear dos outros 3, beleza? Certo, agora a gente tem que partir para a prova, né, do nosso teorema. Então, prova... teorema.
Prova do teorema. O que o teorema está dizendo? O teorema está dizendo, olha, eu peguei uma base, o 1, o 2, o 3 é uma base. Logo, qualquer vetor de V3, né? Qualquer vetor do espaço vetorial de 3 dimensões, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses 3 vetores da base. Só que esses termos, né, os alfa 1, alfa 2, alfa 3, eles são únicos, certo? Então, bora ver qual que é o fundamento disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse W como sendo duas combinações lineares diferentes. Então, eu falei que é único, né? Eu falei que esses alfa 1, alfa 2, alfa 3, né, são únicos. Então, vou supor o contrário. Vou supor que não é único. Vou ver o seguinte. Vou dizer, olha, o 1... Não, droga. Vou fazer W... Tá pronto. Beleza, dá pra corrigir aqui. W é igual a alfa 1, o 1. Mais alfa 2, o 2. Mais alfa 3, o 3. O que significa eu supor que não é único? Significa eu dizer que existem outros coeficientes que quando eu multiplico pelos vetores da base eu obtenho o mesmo W. Bom, tipo, falar W é igual a... Aí bota assim, um beta 1, o 1, mais beta 2, o 2, mais beta 3, o 3. Certo? E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essas duas equações e vou subtrair. Vou subtrair essas duas equações. Bem, no lado esquerdo eu vou ter W menos W. Pô, W menos W dá 0. Certo? W menos W é 0. Então, eu vou ter o seguinte, olha, 0 é igual a alfa 1 menos beta 1, o 1, mais alfa 2 menos beta 2, o 2, mais alfa 3 menos beta 3, o 3. É meio difícil da gente perceber, mas acaba que cada um desses elementos que está dentro do parênteses, ele se torna um coeficiente, certo? Como ele é um coeficiente, então seria alguma coisa do tipo, olha, 0, né, é igual a lambda 1, o 1, mais lambda 2, o 2, mais lambda 3, o 3. O que eu estou vendo aqui, né? Poxa, eu vi nas aulas passadas, né, nas aulas 8, 9, 10, 11, toda vez que eu tenho essa soma aqui, né, se os meus vetores forem LD, linearmente dependente, beleza, nem todo mundo aqui é 0. Mas se os meus vetores, o 1, o 2, o 3, forem LI, então isso aqui vai implicar o quê? Vai implicar lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3. Que é igual a quem? A 0. Né? Aqui é justamente o corolário, né, que a gente tratou no passado. Eu tenho uma soma de vetores, tenho uma combinação linear de vetores que são LI. Então eu garanto, quando eu pego essa soma aqui igual a 0, eu garanto que cada um dos coeficientes é 0. Né? Foi o que a gente viu no passado. Então, justamente, ó, eu tenho aqui a soma, tenho a combinação linear desses vetores sendo 0. Como eles são LI, esses vetores 1, 2 e 3 estão ali, ó. Vetor, esse aqui é o vetor, esse aqui é o vetor, tá? Para não confundir o que é escalar com vetor. Então, cada um dos escalares é 0. Poxa, se cada um dos escalares é 0, então olha o que eu obtive. Eu obtive o seguinte, olha, alfa 1 é igual a beta 1, alfa 2 é igual a beta 2, alfa 3 é igual a beta 3, certo? Então aqui, eu basicamente peguei, considerei que esse W podia ser escrito como sendo duas combinações lineares diferentes desses mesmos vetores, e eu provei que as combinações lineares, na verdade, são a mesma, certo? Na verdade, esses três vetores são a mesma coisa. Então, vamos fazer só uma aplicação disso aqui bem rapidinho, que é o seguinte. Vou pegar esse exemplo 2, tá bom? Vou pegar o vetor aplicação. Eu fico brincando com a palavra, eu erro aqui. Aplicação.
Então, eu vou pegar aqui aleatoriamente o W igual a 1, 2, 3, por exemplo. 1, 2, 3. E a base... Vou tratar a base desse exemplo 2, certo? 1, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 1. Qual que é o meu objetivo? O objetivo é calcular W como sendo uma combinação linear dos vetores da base. Eu falei que ele podia ser escrito e ainda falei que podia ser escrito de maneira única, né? Mas e aí, como é que escreve, né? E aí, como que eu faço isso? Vamos lá. Isso aqui vai ser o teorema da aula que vem. A gente vai acabar tratando da regra de Cramer, tá bom? Mas essencialmente, ó, eu vou escrever o seguinte, olha. Alfa 1 vezes o meu vetor 1, mais alfa 2 vezes o meu vetor 2, mais alfa 3 vezes o meu vetor 3. Opa, meu vetor 3 é 1, 0, 1. Isso aqui tem que dar o meu W, que é 1, 2, 3. Tá bom? Então aqui na primeira coordenada eu vou ter alfa 1, o alfa 2 vai ser 0, o alfa 2 vezes 0 é 0, né? Alfa 3 vai aparecer, mais alfa 3. Ah, beleza. Na segunda coordenada eu vou ter alfa 1 mais alfa 2, não vou ter o alfa 3. Alfa 1 mais alfa 2. Na terceira coordenada, não vou ter o alfa 1, não vou ter o alfa 2, mas eu vou ter o alfa 3. Isso aqui está sendo igual a 1, 2, 3. Certo? E aí o que acontece? E aí agora eu vou poder fazer a igualdade, né? Tipo, o que está no eixo Z vai estar no eixo Z, o que está no... Não é Z, tá? Desculpa. Está na terceira coordenada é a terceira coordenada, está na segunda coordenada vai para a segunda, o que está na primeira vai para a primeira. Beleza? Então, aqui basicamente é um sistema que eu vou dizer o seguinte, olha, alfa 1 mais alfa 3 é igual a 1. Aqui eu vou dizer alfa 1 mais alfa 2 é igual a 2. Aqui eu vou dizer alfa 3 é igual a 3. Poxa, então aqui é um sistema facinho da gente resolver, né? A gente já encontra aqui, por exemplo, o alfa 3 é igual a 3. Alfa 3 igual a alfa 3, né? Alfa 3 igual a 3. O alfa 2 ele é 2 menos alfa 1, né? Peraí, deixa eu achar logo o alfa 1. O alfa 1 é 1 menos alfa 3, ou seja, 1 menos 3. Alfa 1 é igual a menos 2. E o alfa 2, ele é tal que quando eu somo com o alfa 1, dá 2. Então o alfa 2 tem que ser 4. Certo? O que eu acabei de achar aqui? Acabei de achar o seguinte. Eu descobri que esse 1, 2, 3, ele é igual a menos 2 vezes 1, 1, 0, mais 4 vezes 0, 1, 0, mais 3 vezes o vetor 1, 0, 1. Certo? Então, a gente acabou de mostrar realmente, né, que que um vetor qualquer de W, no caso eu escolhi um vetor 1, 2, 3, foi só um vetor aleatório, ele pode ser escrito sim como combinação linear dos vetores da base, tá bom? E a combinação linear, eu descobri os coeficientes, descobri o coeficiente menos 2, o 4 e o 3, certo? E aí, o que isso me dá? Assim, além disso, né, pelo teorema, eu sei que essa combinação linear é única. Então, tipo, não adiantaria eu chutar, por exemplo, se eu botar um 7 aqui, se eu botar um menos 9 e aqui eu botar um 10, será que dá certo? Cara, não vai dar. Tá bom? O teorema aqui acabou de provar que essa combinação linear é única. Beleza? Então, com isso a gente termina essa aula. Valeu?